Dr. Tássio Lima Luz e Tavares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do perfil do Doutor Idoso. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito perguntado. É aquilo, eu sempre tento trazer as melhores perguntas, as perguntas mais frequentes para poder tentar te ajudar e te auxiliar nessa elaboração aí do que é cada coisa, como resolver, como me organizar fisicamente, como melhorar a situação do meu corpo, como acabar com as suas dores no corpo, onde quer que essas dores estejam. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre fibromialgia. Vai ser um vídeo mais geralzão, onde eu vou falar por todas as atualizações, todas as novidades dentro da fibromialgia, porque sim, teve muita coisa que mudou nos últimos tempos, mas nem sempre o tratamento que você está recebendo foi atualizado, porque possivelmente as pessoas ficam presas naquilo, principalmente os médicos que aprenderam durante a faculdade. E só para vocês terem uma ideia, as últimas atualizações de fibromialgia foram de 2019 e foi ali logo depois entrou a pandemia e aí as pessoas começaram a se atualizar ainda mais no Covid e aí com isso acabou dando uma tumultuada um pouco em algumas situações, tá? Então, em algumas informações que hoje são muito importantes, já são consideradas como unânimes, é isso mesmo, mas alguns profissionais não estão atualizados. Então, vamos lá, deixa eu atualizar você, para você saber o que tem de melhor no entendimento da fibromialgia e na forma como a gente trata isso. Porque sim, hoje a fibromialgia pode ser considerada que sim, tem cura. Então você não precisa mais ficar sofrendo e ali sem saber, falar, nossa, vou ter que conviver com isso a vida toda. Não, não vai. Inclusive, quando eu recebo um paciente que fala para mim no consultório que tem fibromialgia, é uma das coisas mais satisfatórias, porque eu sei que ela não vai mais precisar ficar com isso, sentindo isso a sua vida toda, porque a gente consegue dar um bom caminho para poder ela ficar livre de tudo isso. Se você ainda não está acreditando, vem comigo que nesse vídeo você vai conseguir entender. No passado, quando nós falávamos que uma pessoa tinha fibromialgia, a gente usava uma coisa chamada pontos de dor. A gente colocava o paciente lá em pé e ia palpando algumas regiões, são 18 regiões no corpo, que se a pessoa tivesse tendo dor naquelas regiões, a gente ia marcando, se tivesse uma certa quantidade, a gente falava que ela tinha uma fibromialgia leve, moderada e grave. Só que hoje já não tem mais isso. Independente, eu só tenho um lugar que está doendo, dependendo de como que for o estilo daquela dor, o que é que está acontecendo, se tem causas ou não, partes psicológicas associadas ou não, dores em outras regiões, alguma outra doença, a gente fala que tem fibromialgia, mas o principal, fibromialgia não é uma doença. Você não vai sair do consultório falando você tem fibromialgia, igual acontecia antes. Você sai sabendo que você está com sintomas de fibromialgia, com a síndrome da fibromialgia. Qual que é a diferença disso? De uma forma bem clara, uma analogia que eu costumo dar bastante é a febre. A febre, ela aparece em um monte de infecções, inflamações e outras situações mais graves, mais leves dentro do nosso corpo, como doenças autoimunes, câncer, tudo isso pode dar febre, tuberculose, aí pode ser uma infecção de garganta, infecção de pulmão, infecção de urina, infecção de pele, tudo isso pode dar febre. E você sai sabendo, eu tô tendo febre. E febre não é uma doença, é um sintoma. É um ponto que leva a outras coisas. A fibromialgia funciona exatamente igual. Então a gente sabe hoje que a fibromialgia é um sintoma de uma outra situação, seja, por exemplo, uma artrite, uma artrose, um reumatismo, ou um desgaste generalizado, ou então uma sobrecarga em alguns músculos, uma fragilidade, uma sarcopenia. Então todas essas doenças podem vir a ter sintomas de fibromialgia. Fibromialgia agora é uma bolsinha que essas outras doenças acabam carregando. E por que que isso é bom? Porque agora essas outras situações podem ser tratadas melhorando seus sintomas da fibromialgia. Você não vai mais ter esse sintoma da fibromialgia já para a vida toda, porque é um sintoma. Do mesmo jeito que você não tem febre a vida toda. Tem agora, a gente trata, resolve. Aí pode ser que ela apareça de novo. No caso da fibromialgia, da mesma forma, a gente trata agora, se você descuidar, ela pode voltar. Mas não significa que você sempre teve, é porque ela acabou voltando por uma falta de cuidado adequada. Quais que eram os pontos principais de dor que existiam antes no passado que a gente avaliava? Então, numa pessoa de frente, a gente palpava principalmente aqui na lateral do pescoço, né, na parte anterior. Depois, aqui na parte do encaixe aqui das clavículas, também era um lugar que tinha muita dor. Aqui na região do cotovelo, aqui na frente.
e nos joelhos, olhando de frente, é como se fosse mais ou menos ali na lateralzinha do joelho, tá? Então, esses eram os pontos na parte da frente. Na parte de trás, aqui na base do pescoço, então bem aonde o crânio encontra com o pescoço, era um lugar que dava muita dor. Aqui atrás, na região do trapézio, nesses ossinhos que a gente tem aqui, lá no meio das costas, bem aonde as duas escápulas, aqueles dois ossinhos da asa, nossa, estavam fixados ali, também era um ponto de dor. Bem aqui na lombar, era um outro ponto, e nas laterais do nosso quadril, bem de lado mesmo, mas no quadril. Esses eram os pontos. Se você contar, vão dar 9 de um lado, 9 do outro, totalizando os 18. Hoje a gente não considera isso mais, tá? A origem do nome, fibromialgia, fibro, tendão, mial, músculo, algia, dor. Dor no tendão dos músculos. Muito parecido com a tendinite. Tende, tendão, ite, inflamação. Inflamação dos tendões. É porque a fibromialgia, a princípio, ela não tem inflamação. Ela é uma dor no tendão, enquanto a outra era uma inflamação no tendão. Inflamação significa que tem alguma coisa que está aumentando esse nível de resposta. Então vai ficar mais quente, mais vermelho, mais dolorido. Vai ter, às vezes, uma perda de função. Você vai tentar movimentar e não vai conseguir. Você encosta, tá quente, tá doendo muito quando encosta. Já no caso da fibromialgia, não tem esses outros sintomas associados. Então ela não é uma tendinite, não é uma inflamação, mas tá doendo. E aí, o que é que chegaram a uma conclusão que a gente sabe hoje que é a fibromialgia? Então, vamos lá. Acontece que no nosso corpo existe uma questão chamada sensibilização. O que é isso? É o quanto você sente algo. Se você está com um aumento da sensibilidade, você está sentindo mais do que deveria. Se você tem uma diminuição da sensibilidade, você está sentindo menos do que deveria. Quando a gente faz uma anestesia, é uma hipossensibilização. Você sente menos porque você está fazendo anestesia local, tá? E aí diminui a anestesia, aquele local não sente. No caso da fibromialgia, é o contrário. Tem um aumento de sensibilidade do corpo. Então, o que é isso? A percepção de dor no seu corpo fica mais alta. Isso acontece pelo seguinte motivo. Vamos supor que você não tem nada no ombro, mas foi fazer uma faxina em casa, foi fazer os movimentos ali e tal, acabou esforçando um pouco mais o músculo. No dia seguinte e no segundo dia seguinte, geralmente até 2 dias depois, é o momento em que você vai ficar com uma dorzinha muscular. Ok. Quando isso começa a acabar, depois ali do 3, 4 dias, às vezes você nem percebe mais que aquele músculo teve alguma coisa, o seu corpo recuperou, geralmente dura 2 dias, e é isso. Acontece que quando você faz esse tipo de lesão e ela está começando a melhorar, o seu cérebro começa a entender que aquilo resolveu, que não tem mais coisas para poder se preocupar com aquele lugar, e começa a diminuir essa sensibilização. No caso da fibromialgia, essa sensibilização continua alta e mesmo numa situação que já era para poder estar se resolvendo, continua tendo problemas e a dor continua incomodando naquele local que você acabou se esforçando mais. Isso num caso que você se esforçou, mas ela pode começar a dar sintomas em lugares que você nem lembra que esforçou tanto. Às vezes um pequeno movimento de esticar o braço para alcançar algo ali em cima. Beleza, você esticou. Ele criou micro machucadinhos. É como se você pegasse uma borracha e esticasse ela. Aí ela fica toda craqueladinha. Quando isso acontece, aqueles micro machucadinhos vão ficar informando um secretário que nós temos na nossa coluna. Esse secretário, já de saco cheio, sensibilizado, começa a informar o cérebro que está machucado demais. E não é só aquele lugar, a parte de cima no pescoço, a parte de baixo tá doendo. E aí aqui o cérebro começa a receber muita informação da sua coluna de que está inflamado, de que está incomodando, que está doendo. Só que, na verdade, foi um pequeno machucadinho. E é isso que acontece com quem tem fibromialgia. Ah, doutor, você tá falando isso porque nunca sentiu, é doença, é assim. Eu escuto isso direto nos comentários. É uma das coisas que eu mais atendo e é o que eu mais consigo pegar na mão da paciente e falar, vem comigo, vou te conduzir para um local aonde você não vai mais sentir isso, porque nós vamos cuidar do controle da sua dor, do controle do seu corpo, para que esse secretário que nós temos na nossa coluna não fique informando demais o nosso chefe que está no nosso cérebro. Então, nós temos o funcionário, o secretário e o chefe. O funcionário tem dor, ele informa o secretário. O secretário acha que aquela dor é muito mais séria do que o funcionário está avisando e avisa o cérebro que é uma dor demais. O chefe
não está olhando o funcionário, ele está recebendo as informações do secretário e o secretário está de saco cheio. O que nós temos que fazer então é fazer com que este secretário comece a ficar com mais trabalho do que ele deveria, para que ele não fique querendo arrumar mais serviço para o chefe, falando que tem coisas demais para ser feitas. E como que a gente faz isso? Dando trabalho para ele. Como que nós damos trabalho para o nosso secretário? Criando movimento nessa região do funcionário. É por isso que atividades físicas são tão importantes e úteis para quem tem fibromialgia. Só que aí agora, para. Cuidado, porque se você começar agora a fazer uma atividade física, o seu músculo, o seu funcionário não está preparado para isso. E aí ele vai machucar ainda mais, falar mais para um secretário que tá de saco cheio, que vai mandar mais mensagem pro chefe e a sua fibromialgia, as suas dores vão ficar ainda piores. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado com o tratamento da fibromialgia. Ela não acontece simplesmente vai lá para academia, vai lá fazer atividade física, vai lá fazer sua caminhadinha, porque não vai funcionar dessa forma. O seu corpo tem que estar receptivo, preparado para lidar com essa atividade física, com esses movimentos, para que ele se proteja e a partir desse momento ele não tenha mais pequenas lesões, pequenos machucados, para poder assim machucar para poder machucar e avisar o secretário, para o secretário ir para o cérebro falando que tem dor e problemas demais. Conseguiram compreender até agora esse ponto? Então, a gente falou já o que é, quais que eram os antigos pontos de dor, o que causa essa dor, esse desconforto. Aí alguém vira e fala, tá, mas fibromialgia não é só essas dores. Tem outras situações, tem alteração de humor, tem às vezes o que a gente chama de fibrofog, que é uma turvação, que a gente começa a ficar mais confuso, não consegue perceber as coisas direito, fica meio aéreo, a nossa memória não fica legal, concentração não fica legal. Sim, por quê? Quando o secretário começa a mandar muita informação para o cérebro, numa tentativa de tentar gerar mais atenção para aquele local de dor, ele acaba ofuscando a percepção de outras coisas. E aí vem esses outros sintomas. Então, primeiro ponto. Segundo, é porque a fibromialgia geralmente está relacionada com sinais psicológicos associados. Você está passando por um problema de depressão, está passando por um problema de ansiedade, está passando por um momento de estresse, nervosismo muito grande. E aí, com isso, o que costuma acontecer é que o cérebro perceba tudo de uma forma muito acentuada. Então, esses sintomas começam a ficar meio confusos junto com a ansiedade, com a depressão, e aí tudo fica lá em cima, fica tudo lá no talo, e aí as dores ficam muito mais intensas e muito mais fortes, e toda essa ansiedade, toda essa depressão, toda essa confusão começa a acontecer misturado tudo ali naquele mesmo caldeirão, certo? Então é daí que vem todos esses outros sintomas da fibromialgia, tá? Fibromialgia, uma outra pergunta que aparece é, pode virar câncer? Não, não tem nenhum tipo de relação, tá? Do mesmo jeito que a fibromialgia, ela não cria dor, ela só aumenta as dores que já existem, do mesmo jeito que a ansiedade e a depressão também não cria dor, ela aumenta as dores que já existem. Por isso que as duas coisas andam juntas. E é exatamente por isso que a gente tem que tratar para não ter mais origem de dor no nosso corpo. Se a ansiedade ou a fibromialgia, né, o sintoma, a síndrome da fibromialgia, ela intensifica as dores que já existem, se não existir dor, não existe dor. É daí que nós vamos começar a controlar o nosso corpo, preparando ele de uma forma em que o corpo fique receptivo para movimentos e com os movimentos não tenham lugares para poder ter microlesões e com microlesões não tenha dessa forma nenhum tipo de machucado que vai gerar estímulos para o secretário informar. Tá? Como que vieram esses estudos sobre isso? Começaram a ver principalmente que atletas tinham muito mais lesões, só que menos dores. O joelho estava mais lesionado, o ombro estava mais lesionado, a coluna estava mais lesionada, só que mesmo com tudo isso, esses atletas que estavam sempre movimentando não tinham dores no ombro, no joelho, na coluna. E aí eles começaram a replicar isso para os outros pacientes e perceberam que com o movimento nós ocupamos o nosso secretário, que está na coluna, e o secretário para de avisar tanto o nosso chefe que está lá no cérebro. Certo? Conseguiram compreender mais ou menos isso? A
A fibromialgia ela é uma doença que ela ataca de uma forma geral todo o nosso corpo, principalmente aonde tem tendões e músculos. E nós temos tendões e músculos no corpo inteiro. Por isso que as dores são tão difusas e tão espalhadas. Do mesmo jeito que tem uma dor aqui, no outro dia eu posso estar de cá, depois pode estar no dedinho, depois pode estar no fio do cabelo, porque nós temos também musculatura que recobre o couro cabeludo. E aí, dessa forma, com isso, melhora o incômodo, tá? Quando a gente trabalha todas essas musculaturas como um todo, a fibromialgia não tem o que ficar mandando impulsos. Mas se a gente está com o nosso corpo todo machucado, do jeito que está, então todos esses lugares podem apresentar sintomas e lugares para estar doloridos, tá? Se você é daquela pessoa que não tem um momento reservado para a sua saúde, é por isso que você está sentindo dor. Se você é uma pessoa que acorda e faz sempre aquelas mesmas coisinhas, vai para a cozinha comer muito carboidrato, é por isso que você está com muitas dores no corpo. Por isso que a fibromialgia faz o seu corpo um prato cheio, porque os carboidratos como um todo, eles aumentam muito o processo inflamatório. Aumentando a inflamação geral, a inflamação crônica difusa no seu corpo, não vai ser igual a tendinite que está inflamado num local. É uma tendinite, é uma fibromialgia, é uma dor sem uma causa específica nos tendões e nos músculos devido a uma inflamação aumentada crônica que está acontecendo no seu corpo, principalmente por conta da sua alimentação. O Sortudo falou isso aí, beleza. O que a gente tem que fazer agora? Preparar o nosso corpo para ele ficar receptivo dos movimentos. E a gente prepara esse corpo hidratando as nossas articulações primeiro. De nada adianta você ir lá fazer um movimento, um alongamento, um exercício, uma caminhada, um esforço, se as suas articulações estão ressecadas. Quando você estica num alongamento, se aquele tendão, aquele músculo, aquele ligamento está ressecado, ele vai esticar, porque ele está seco e vai machucar mais. Então a gente precisa fazer uma boa hidratação de base antes. Beber água de 2 em 2 horas. Se você cria esse hábito de 2 em 2 horas, beber água, essa água vai conseguir chegar nas nossas articulações. Eu vou fazer vídeos mais pra frente falando sobre a água, sobre a hidratação, para vocês entenderem mais sobre isso, como que o nosso rim funciona e trabalha dessa forma. Mas se você hidrata bem, e o importante é que seja de 2 em 2 horas, você vai conseguir levar água para todo o seu corpo, todos os seus ligamentos, todos os seus tendões, todos os seus músculos, para depois de mais ou menos uma semana dessa forma, você começar com uma atividade física, com um alongamento, com um exercício, e aí com isso sendo feito, você pode começar a diminuir a quantidade de carboidratos para diminuir assim essa inflamação crônica, e aí dessa forma a fibromialgia tem um bom caminho para poder realmente dar tchau. É óbvio que não é só isso, mas eu não ia conseguir aprofundar tudo aqui nesse vídeo. Mas se você começar por esse caminho, você vai sentir na sua pele as melhoras acontecendo diretamente na sua saúde. Eu espero que tenha ficado tudo claro sobre isso. Vão ter mais vídeos sobre esse tema aqui no perfil, porque tudo aqui gira em torno de dores, porque eu quero te ajudar a acabar com as suas dores no corpo, onde quer que essas dores estejam. Então, eu acho que depois dessa informação, valia uma curtida, valia um joinha, valia uma enviada para aquela sua amiga, para aquela pessoa que você conhece que tem fibromialgia, para a gente ajudar, a gente mudar essa mentalidade de que a fibromialgia não é para sempre, você não precisa conviver com ela, você não precisa ficar acostumada com a fibromialgia, tá certo? É isso que eu tinha para poder passar hoje. Um grande abraço do Doutor Idoso e não esquece de comentar aqui o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Tchau, tchau!